Boa tarde, galera. Oi de novo, é o Guilherme. Agora, como eu já havia falado no vídeo que eu postei anteriormente, vamos à primeira aula. A primeira aula vai ser trabalhada com essa peça, como eu havia falado, então vamos lá. Primeiro você começa iniciando aqui o esboço com uma peça, dá 2 cliques nela, e vai abrir esse formato aqui do SolidWorks, onde você tem as 3 vistas, né? A frontal, a superior e a lateral. Como vocês podem ver, né, as 3 vistas do SolidWorks onde você pode trabalhar. Nós temos também aqui a resolução de base e o ressalto de base revolucionário, que as primeiras funções a gente pode realizar para dar início a um esboço. Onde nós chegamos aqui na aba esboço, nós temos o esboço inicial, dimensões inteligentes, que é para dar medidas ao esboço. Nós temos reta, círculo, curva, quadrado, arco, elipse, ranhura reta e polígonos. Nós também temos converter entidades, aparar entidades e offset de entidades, que daí você faz uma curva, uma coisa, tem também espelhar entidade, padrão linear, mover entidade. E temos a parte de superfície, que foi solicitado, né? A parte de superfície, onde você tem uma superfície extrudada, superfície por revolução, e toda a parte de desenho de superfícies, edição de superfície e cada etapa de edição. Nós temos também aqui na chapa metálica a flange de base da aba, que é para dar início à chapa, converter algum material em chapa metálica, dobra o loft, flange contínuo, bainha, desvio, dobra, vincar chapa metálica, cantos, ferramentas de conformação, cantoneira de chapa metálica, corte de extrusão, furo simples e outras funções também. Na parte de soldagem nós temos esboço em 3D, a parte a gente pega vários tubos construídos por nós, ou o próprio padrão do SolidWorks, para fazer a parte de soldagem, que estruturas de componentes de estruturas, aparar a estrutura, tu corta, né, o tubo, tu tampa, tu coloca o caneta, tu bota o cordão de solda, tu corta, tu bota parafuso, tu faz um chanfro. Ferramentas de moldagem seriam as ferramentas para... aquelas ferramentas que aparecem para moldar todos eles, né? Várias análises, a questão de superfícies e companhia limitada. Migração de dados. Aqui é para tu transferir os dados que tu conseguiu ao longo do próprio Solid para vários lugares e você dispersar esses dados também. Avaliar. Avaliar é onde você vai fazer os primeiros estudos da própria peça. Vai fazer medida, propriedades da secção, propriedades de massa, se você escolher o material que você quer, sensor, avaliar desempenho, diagnóstico importante, vai dar uma cor, talvez alguma analisada em todo o material. Tem aqui também a parte de análises bem básica, assistente de análise para primeiro tipo, assistente de análise de coisas e os suplementos do SolidWorks, que você tem aqui o Circuit Works, que é a parte de elétrica, a parte de renderização de imagens, o Motion, que é para dar movimento, o Running para dar transporte de fluidos, o Simulation, que é para simulação, o Toolbox, que é para centro de acessórios e companhias limitadas, e os outros que eu já havia falado, né? O SolidWorks Plástico, que é para dados plásticos e comportamento plástico, e o Flow Simulator do Solid, que acrescenta o próprio Simulator, que é a simulação com aerodinâmica e essas coisas. Então vamos ao nosso primeiro desenho. Primeiro nós pegamos o esboço. Deixa eu olhar aqui, vamos começar pela vista superior, porque o desenho ele tem um comportamento superior para a gente desenhar, né, essa estrutura toda aqui. Então vamos começar pelo superior. Vamos lá, a gente vai pegar primeiro aqui a vista superior, como vocês podem ver, e começar o esboço. Primeiramente nós vamos começar com o quadrado de centro, né? Como vocês podem ver, eu pego no centro e introduzo um quadrado. Já vem as medidas aqui que é pré-medidas, né? Eu venho aqui e faço a primeira medida. Vamos ver quanto que é a primeira medida. 105, daqui até aqui. Então vamos lá, o SolidWorks, botar 105. Show! Agora nós temos aqui no próximo componente a medida aqui, que é 60 daqui até aqui, como vocês podem ver aqui, 60. Então 60 seria aqui, 60. Ok. Um F para focar mais a imagem, que F foca a imagem no centro. Se vocês quiserem também fazer a vista frontal, é Ctrl 1, a traseira é Ctrl 2,
Ctrl 3 é lateral, Ctrl 4 é outra lateral, Ctrl 5 é superior e Ctrl 6 é inferior. Vamos deixar na superior porque estamos trabalhando com ele na superior. Tá, vamos fazer o seguinte então, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem dois círculos de 40 de distância e um espaço de 20. Então vamos lá. Aqui eu pego essa bolinha, que é o círculo de centro, eu pego um centro do círculo. Calma. Eu pego o centro do círculo nessa aqui e puxo o círculo até aqui. Fechou. Vamos pegar de novo o outro círculo aqui e vir até aqui. Ok, fechou. Dá uma distância inteligente entre um centro e outro, né? Que dá lá de 40. 40 é isso, né? 40 de centro a centro, aqui como vocês podem ver. Voltando ao SolidWorks, vamos pegar o diâmetro de cada círculo, que é 10. 10. E aqui. Calma que ele deu... Ele está dando erro porque ele não tá com... ele está com bastante medida, então ele está dando excesso de medidas. Deixa eu ajeitar aqui as medidas para ele dar melhor isso. Pronto, perfeito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, 40 de centro a centro e 20 no meio. Deixa eu testar se daqui até aqui tem 20. Aqui até aqui tem quanto? 50, então... mas tem outro círculo maior. Então tem... Qual que é o raio do círculo maior? O raio do círculo maior, pelo jeito, como podemos ver, é 20. Então, esse aqui mudamos para 20. E esse aqui também mudamos para 20. Daí aqui o centro vai ter, como vocês podem ver, daqui até aqui tem 40. 40. Vou botar um outro círculo pequeno no centro, de 10, como está dizendo lá o desenho, né? 10 aqui e 10 aqui. Dá um F para aproximar. Vamos aqui em parar entidades. Você vai escolher a última função, a parar até o mais próximo. E aí você vem aqui e escolhe a reta que você quer cortar. Cortei esse aqui e esse aqui. Cortar esse aqui e esse aqui também. Cortar essa reta aqui. Para deixar só o círculo ali como lá está no desenho, né? E pronto, ele ficou azul, como vocês podem ver, que ele não está totalmente identificado, ou seja, deu alguns erros. A definição de medidas que ele tinha, ele não tem mais. Então você tem que redeixar o desenho em preto, ou esboço em preto, para ele assumir as medidas, os dados que ele precisa. Lembrando que nós temos que dar todas as definições para o desenho ficar preto e bem estruturado. Então vamos ver as medidas que faltam. Tá, diâmetro tem, esse aqui. Como vocês podem ver, a única medida que faltava era esse 105, que é o mesmo lado. O que vocês podem fazer, uma é botar o 105, outra é vocês apertar no ponto aqui com o Ctrl segurado no ponto do outro lado e botar horizontal, que daí eles vão estar em conjunto um com o outro. E botar também esses outros dois aqui em horizontal com eles também. Então horizontal, horizontal. Não. Não deu também, ele deu definição excesso de medidas. Então, como podemos ver, o único possível é o 105 próprio aqui. Para o esboço ficar preto e não amarelo. Caso ele fique amarelo, tem algum erro no esboço e tu tem que corrigir esse erro, ok? Vamos continuando. Nós temos aqui também a parte da frente, que tem 21 milímetros do centro de um círculo até o quadrado, ou seja, daqui nós temos um círculo aqui na frente, digamos, de 10 milímetros.
de raio, 10 milímetros de raio, né? Isso dá 20 milímetros de diâmetro. Aqui, ó, 10 milímetros de raio, 20 milímetros de diâmetro. Nós temos uma distância desse ponto do centro até aqui, que seria 21. Com isso, nós temos também duas retas aqui, que eu já vejo as medidas delas. Eu estou usando a função de reta, né, para fazer elas. Aqui nós temos também, como vocês podem ver, dois arcos, né, ligando do ponto do centro até aqui com raio de 20, se eu não me engano. Com raio, que eu desenho ali no tamanho especificando, mas a gente encontra ele tranquilo. Então vocês vêm aqui e pegam arco de 3 pontas. Como vocês podem ver, arco de 3 pontas. Ele liga um ponto a este aqui. Ele vai assumindo uma forma, como vocês podem ver. Aí vocês vêm aqui e vão dando a forma para ele. Ó. A mesma coisa do outro lado. Vou aqui, arco de 3 pontas. E clico 3 vezes. Ele deu um arco assim. Com isso eu vou colocar primeiramente esses dois vertical para botar o círculo bem no centro. Vou ajeitar o raio desse aqui para botar o centro dele. Vou ajeitar o raio desse aqui, como vocês podem ver, o círculo ele é como se fosse um círculo completo. Então, nós temos que deixar ele um círculo completo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse aqui, vamos pegar o próprio aqui, centro aqui e ligar aqui. Mas não dá para fazer assim também. Então calma, vamos voltar e deixar os dois arcos ali, os dois arcos, beleza? Com isso, nós ajeitamos isso e vamos dar agora dimensões para esses arcos. Vamos lá então, vamos dar dimensões para essas retas então. Vou botar uma dimensão de 10 e 10 também. Tá, o desenho está quase lá. Ele tem que ter coisa. Vamos botar no superior de novo. Eu só dei uma olhada na perspectiva. Caso vocês queiram saber, a vista perspectiva é o Ctrl 7. Ele fica em isométrico. Deixa eu ver aqui então. O que falta? Ah, sim, o centro dos arcos. Então, o centro dos arcos, eu posso colocar, eles estão fixos, na verdade só falta o tamanho do arco. Então, vamos lá ao tamanho de cada arco, ao raio de cada arco. Vamos botar 30 nesse. Não, vamos botar um 25. Deixa eu ver bem como é que ele está. Ele faz uma curva bem certinho. Desculpa, botar errado. Faz uma curva, então vamos lá. Está coincidente com aquilo ali. Então vamos fazer o seguinte: vamos deletar esse aqui, fazer um novo arco e tentar colocar o centro dele que é esse aqui, conjunto com essa reta. Botar coincidente ali. E a mesma que eu vou fazer com esse arco, vou botar coincidente a essa reta. Ele fica show e fica o tamanho que eu preciso, que é o de acordo com o desenho lá. Com isso, nós damos um Ctrl, parar em entidades, e cortamos essa parte aqui. Como vocês podem ver, ficou a boca lá do desenho. Com isso, nós paramos também essa parte aqui. E como vocês podem ver, o desenho ficou azul de novo, em algumas partes. De novo, nós temos que achar as medidas que faltam para o desenho estar em constante, totalmente preto, totalmente definido para não dar nenhum erro. Primeiramente, nós temos que tornar tudo isso aqui horizontal, né? Que daí os centros ficam retos. Outra parte, nós temos que dar princípio de posicionamento a cada um desses componentes que estão aqui nesse
nesse espaço. Então, provavelmente nós vamos ter que dar um raio para esse dispositivo aqui. Como vocês podem ver, o raio já deixou o esboço totalmente definido como preto, que é a definição principal do SolidWorks, que diz que o esboço está completo. Vocês vêm aqui em Recursos, Extrusão. Vamos ver quantos de extrusão a gente tem que ter. A primeira parte tem 11 milímetros. Então vamos para a primeira parte com 11 milímetros. Vocês vêm aqui, na parte onde diz... Aqui vocês deixam, se vocês querem, cego, até o vértice, até a superfície horizontal, até o corpo e plano médio. O cego vocês botam até a medida que vocês quiserem. Até o vértice, se tiver um ponto de uma outra estrutura aqui em cima, vocês acrescentam esse ponto e a peça vai até lá. Até a superfície, se tiver uma outra peça em cima e você está extrudando uma peça embaixo, ou tem uma superfície próxima a essa, e você quer dar a distância entre a superfície e o esboço que você fez. Então você clica na superfície que você quer escolher. Também temos até o corpo, que daí você escolhe um corpo próximo do próprio esboço. Plano médio, que vai dar a distância para entre os mesmos dois planos, como vocês podem ver. E o cego, que é o que a gente vai utilizar. A gente vai colocar aqui 11 milímetros. Unidades, a gente está deixando sempre em milímetros. 11 milímetros. E vocês podem ver que essa parte amarela é a peça que está em extrusão. Se vocês clicarem, vocês podem também ter segunda direção, que vocês dão uma segunda direção para a peça com as mesmas propriedades. Vocês podem ter recurso fino, que daí a peça adquire uma espessura e segue só o contorno do desenho. Mas eu não vou utilizar isso porque eu só preciso 11 milímetros para cima. Então vamos lá. Como você pode ver, a peça adquiriu o formato de base do próprio desenho. E nós vamos agora fazer os outros apetrechos, os outros acessórios do próprio desenho. Como vocês podem ver, o desenho tem uma revolução aqui de 14. Como vocês podem ver, somando esses dois raios dá 14. Então, nós seremos aqui no SolidWorks, botaremos a vista direita, Direita, como vocês podem ver, dando um Ctrl 3, vocês vão para a vista direita. Direita, vocês peguem aqui, ressalto e base extrudada, o esboço, a linha. Pega daqui, que está o coisa, e desenha 3 linhas, como se fosse o mesmo quadrado lá que vocês fizeram. Vocês podem ver 3 linhas. A altura dele é 14 e o comprimento total dele é 40. Então vamos lá. Altura 14 e comprimento 40. Ele já ficou azul, como vocês podem ver. Caso vocês queiram fazer uma linha aqui, vocês podem vir aqui, converter entidades. Clica aqui na linha, ela vai aparecer esta, e clica um OK. Vocês podem ver que a linha ficou azul. Ou seja, você transformou uma linha da peça em uma linha de esboço. Você vem aqui em parar entidade e corta a parte que você quer. Ficou o quadrado que você precisa. Dá um ESC. Vem aqui em resolução de base extrudada. Dá um Ctrl 7 para visualização. E como vocês podem ver, ela ficou bem no meio da peça. Então nós vamos usar a parte de plano médio, como eu já havia falado. Ele tem quanto de comprimento? 60, como vocês podem visualizar. Então vamos fazer 60. Tá, mas ela não tem curvas, ela não está bem parecida, tem essa partezinha aqui que não está lá de acordo com o desenho, ela tá. Ok, ela não tem filete, beleza. Vamos dar o filete aos cantos. Vocês podem ver aqui a função filete, e eu vou dar um filete de 7 para esse canto aqui. Ok. Vocês podem ver, a parte se formou uma parte triangular de raio 7. A mesma coisa, eu vou fazer para cá, pegando a ferramenta de filete com o raio 7. Agora tem a parte que vocês estão visualizando, que é essa parte aqui. Vamos dar um F para focar a imagem e vamos dar um Ctrl 5 para ver a vista superior. O que falta para essa peça? Vamos lá então, falta o furo aqui,
do rasura reta e os 3 círculos aqui no centro, para nós terminarmos essa peça. Então vamos lá ao SolidWorks. Claro que essa aula, se vocês prestarem muito bem atenção, está tendo várias funções do Solid de como vocês fazerem essas funções. E é bem interessante até. O próprio filete, como eu ia falar para vocês, eu posso vir aqui editar o filete. E vou dar, aqui está o raio, eu posso escolher se ele é simétrico, assimétrico. Eu posso escolher visualização completa, parcial, nenhuma visualização, que eu não vejo como é que ele é. Eu sempre deixo visualização completa. E aqui eu dou o raio dele. Eu posso escolher também filetes de muitos raios e os que ele deixa de ser assimétrico e o filete assume vários raios ao longo de todo o seu percurso. Desmarcar essa função e vocês podem ver o filete está aqui já estruturado. Então vamos ao nosso círculo no centro. Eu clico no centro da peça, onde está o lugar onde eu vou colocar o círculo, e clico em esboço. Clico no círculo. Vamos ao tamanho do círculo. Círculo maior, 30 milímetros. Vamos lá para o SolidWorks. Dá um Ctrl 5 para a gente visualizar. E aqui a gente coloca o círculo do centro. Depois os outros 3 círculos, já aproveitando o embalo. Do círculo do meio, nós temos furo 10. Ou seja, 10 milímetros de furo. 10 milímetros de furo. Após isso, nós temos o outro círculo o médio, que tem 20 milímetros de diâmetro, e nós temos o próprio círculo grande, que tem 30 milímetros de diâmetro. Ok? Com isso, nós vamos lá e vamos visualizar o centro de todos os círculos até a parede, onde ele faz aquela curva, é 20 milímetros. Então, viemos aqui, pegamos do centro até esse risco aqui, que seria a parede, e colocamos 20 milímetros. Calma aí que eu tô... Desceu alguma coisa aqui. Ah, tá explicado. Como vocês podem visualizar, o desenho tem um tamanho a mais. Ou seja, ele tem a curva aqui do próprio filete. Ele não tem 40 milímetros, ele tem 40 centímetros até o filete. Então, ou seja, já até aqui ele teria 40 centímetros. Então... Desculpe a todos, eu não percebi esse erro, peço perdão a quem acompanhou o vídeo até cá e viu e tenha visualizado que eu não tinha visto esse erro, então peço desculpas a todos. Eu vou fechar esse esboço aqui, não vou finalizar ele e vou corrigir esse erro então para problemas futuros. Vamos aqui, vamos visualizar a peça para ver. Vamos dar então 40 mais 14, fecha 64. Agora sim eu tenho o tamanho que eu preciso da peça. Desculpa o erro, galera. Eu não me toquei. Foi mal. Então, voltando ao assunto aqui. Então, a gente tem agora essa peça aqui. Como vocês podem ver, ela tem uma distância maior já, como vocês podem visualizar com o desenho. Então, eu seguro o centro do círculo e o centro da origem. E boto vertical. Vocês podem ver que o desenho ficou preto. Então, eu venho aqui em recursos, escolho a área do desenho primeiro que eu quero extrudar, dou um Ctrl 3 para visualizar lateralmente para mim ver como é que está a visualização do desenho em amarelo. Vou lá no meu desenho, fiz uma medida de 5 milímetros aqui, como vocês podem ver. Volto para o SolidWorks, volto aqui 5 milímetros. Como vocês podem ver, a peça assumiu o diâmetro que eu quero, dou um OK e realizamos o primeiro círculo. Vamos lá de novo. Calma, desculpa. Não é para ver o Word. Vamos lá de novo, vocês podem ver que temos um furo. E quando o furo não tem medida, quer dizer que ele é passante. Então ele fura toda a peça. Então nós vamos aqui, pegamos o esboço, que é esse aqui, e demos uma extrusão nele. Não. Demos um corte nele, aqui com o corte extrudado. Escolhemos a região que nós queremos cortar. Vimos aqui, tem que ir até a superfície. Como eu já falei antes, você escolhe a superfície que você quer cortar e dá um OK.
Como vocês podem ver, o furo está passando por toda a peça. Dá um Ctrl 5 e vamos à parte final da nossa peça. O vídeo já tem 25 minutos. Caramba, demoramos pra caramba, hein? Então vamos à parte final, que seria essa etapa aqui. Vamos lá, nós vamos clicar aqui na superfície onde eu vou trabalhar, como vocês podem ver, essa superfície aqui. Vamos ao esboço e ranhura reta. Dá um clique nela, vocês podem escolher o tipo de ranhura que vocês quiserem, né? Então, eu vou escolher o tipo 1, que é esse aqui. Vocês vão desenhar uma reta que vai ser o tamanho da nossa ranhura. E isso, como vocês podem ver, o tamanho da nossa ranhura está aqui. A bolinha do mouse aproxima o ponto onde você deixar o ponteiro do mouse. Então vamos lá ver as medidas que a gente precisa. A reta, como vocês podem ver, tem 10 milímetros. Aqui o 10, ó, do centro ao centro, que seria essa reta aqui, tem 10 milímetros. Então vamos desse centro até esse centro, 10 milímetros. Vamos pegar também esse centro aqui, e vamos deixar eles horizontalmente, que é onde está aquela peça lá. Com isso, nós viemos aqui e visualizamos o raio desse diâmetro, que seria 10 também. Então, viemos aqui e botamos o raio 10. Isso. Ok. Dentro dessa aresta, nós desenhamos outra aresta, com a mesma situação, só essa aqui tem diâmetro 8, ou seja, raio 4. Isso, diâmetro 8, como vocês podem ver. E, corrigindo esse outro erro também, aqui não é raio 10, aqui é raio 8, como vocês podem visualizar. Ok? Com isso, nós viemos aqui em... É um furo, né? Como vocês podem visualizar, é um furo. Nós vimos aqui em recursos, corte extrudado. Dá um Ctrl 3 para visualizar o próprio furo. Como vocês podem ver, ele está furando a peça, né? Sobre a peça. Vamos visualizar 5 milímetros de espessura tem esse furo. 5 milímetros, já está cego, ok. Como vocês podem visualizar o próprio furo. Opa. Vou editar porque ele deu um erro, ele só apareceu a região não pegou a região do centro. Falha minha, né? Vou dar um X aqui, eu tenho que deletar e reorganizar isso aqui, só um segundo. Corte extrudado. Não. Sair. Vou selecionar o esboço, dar corte extrudado. Selecionar contornos selecionados. Seleciono do centro e o de fora. Dá um OK. Deixa eu ver aqui. Agora ele só cortou o centro. Tá, vem aqui de novo, editar. Só selecionou a região 1. Vamos selecionar o de fora também. Pronto, agora ele cortou o tamanho que eu precisava, como vocês podem visualizar. Desculpe o erro. Nós não somos perfeitos. Vamos aqui, como vocês podem ver, eu vou pegar o mesmo esboço que eu fiz o primeiro corte e vou clicar corte extrudado. Só que dessa vez eu vou selecionar a parte do centro do esboço, essa aqui. Vou aqui e vou escolher até a superfície. Clico na superfície de baixo, dou um OK. Dou um Ctrl 7 e, como vocês podem ver, a peça está finalizada. Vocês querem salvar ela como peça 1, sei lá, vamos dar um save nela. Salvar como? Vocês cliquem aqui no esquequinho, salvar como. Eu salvei a minha peça já em desenhos de SolidWorks, que eu criei uma pasta aqui no próprio isso. Vocês podem vir aqui, área de trabalho, salvar na área de trabalho. Vocês podem salvar em diferentes formatos, formato de peça, formato de Step 203, 204, que é formato para abrir em AutoCAD, outros programas de CAD também, além do SolidWorks. Vocês podem salvar em JPG, que é formato de
de imagem também aqui, formato de imagem, salvar em formato PDF, salvar os formatos do Adobe, né, para BIM PDF, programas não editáveis, em formato de DXF ou DWF, que é o formato de prancha, e muitos outros formatos, como vocês podem visualizar. Eu vou salvar em formato peça, que eu abro em outro SolidWorks, vou salvarei dentro de uma pasta que eu tenho aqui, dentro do próprio SolidWorks, em si, desenhos e projeções. Salvaremos aqui a nossa peça 1, daremos o nome dela, sei lá, de primeira peça. Me dou um salvar. Com isso, a peça está salva. Caso eu queira acessar ela, vamos fechar agora ela. Caso eu queira acessar ela alguma hora, algum momento, eu venho aqui em abrir. Vocês podem ver, eu venho direto onde está a peça, seleciono o nome dela e abro a peça. Se eu quiser editar ela, alguma parte dela eu venho aqui nesse quadradinho escrito editar rascunho e eu edito a extrusão da peça. Como vocês podem ver, eu posso dar medida, sei lá, de 30, de qualquer medida que eu quiser. Caso eu queira editar o próprio esboço, eu abro essa abinha aqui no canto, que tem uma flechinha, venho em esboço, vai aparecer um esboço com um lapisinho aqui. Eu venho aqui em editar o esboço, eu edito o esboço que eu construí da peça, em qualquer extrusão, passo realizado da peça. Essa função aqui, que vocês viram que eu usei bastante, eu fecho o esboço e passo o esboço para a parte de extrusão 3D. Então é isso, galera. Nessa primeira aula, vocês podem ver, a gente aprendeu a extrudar, cortar a peça e fazer filete na peça. Espero que tenham gostado da primeira aula. Deixe um like no vídeo, se inscreve no canal ainda quem não é inscrito. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!